primeira coisa é a gente garantir a comunicação. Precisa ficar muito claro o desenho estratégico da companhia. Sempre que a gente envolve alguém que está na base, na construção do processo, a gente consegue antecipar e melhorar a execução na ponta, porque eles são os guardiões da execução. Não dá para eu pegar todo mundo que vai executar uma determinada iniciativa, hipótese, ou aonde eu quero validar, e envolver todas essas pessoas desde o planejamento estratégico. É assim, nossa, realmente me envolveram nisso aqui, eu ajudei a construir de uma forma que vai gerar valor para o trabalho de todo mundo aqui. A gente às vezes não tem essa informação circulando na velocidade que ela deveria, né? A gente começa a dar sentido para as pessoas, até que às vezes estão muito longe da estratégia da companhia, mas elas começam a se sentir parte desse trabalho. E com esse modelo, a governança ela já evolui, ela já vai para um outro patamar. Está no ar o Love the Problem, o podcast oficial da Knauer e K21. Insights valiosos, dicas práticas e as principais tendências do mundo corporativo. Toda semana para você. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Love the Problem. Hoje estou aqui com dois convidados super especiais para a gente conversar sobre um assunto que é a continuação de muitas outras conversas que a gente já teve aqui. A gente falou, por exemplo, no episódio 292 sobre gestão por resultados, sobre definição, de OKRs estratégicos, táticos, sobre direcionamento, de para onde a gente está indo. A gente falou no 293 também sobre planejamento estratégico, como fazer um planejamento estratégico acontecer de forma colaborativa, envolvendo as equipes, como é importante dar espaço para as pessoas conseguirem testar hipóteses, experimentar novos rumos dentro da organização, desde que eles estejam alinhados com a estratégia. Agora, na prática, definir meu planejamento estratégico, definir meus OKRs estratégicos, definir meus OKRs táticos, tudo lindo, acabou meu trabalho? Acho que não, né? O trabalho está só começando, porque depois que você cria todo esse direcionamento, só falta uma coisa, que é fazer acontecer, não é mesmo? E é por isso que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de como a gente faz essa conexão prática no dia a dia. Como é que a gente faz as iniciativas acontecerem na ponta e gerarem impacto para esses OKRs táticos e para esses OKRs estratégicos. Sem mais delongas, eu vou agora apresentar nossos convidados, ou melhor, eles vão se apresentar. Então vou convidar aqui primeiro nosso querido Alberto Rodrigues, Bob, que já é de casa, tava sumido, mas já é de casa, né, Bob? Fala um pouquinho de você por aí. Oi, Rafa, tudo bem? Primeiro, prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Bob, Pode me gerar do Alberto Rodrigues, mas todo mundo no mercado me conhece como Bob. Olha, eu sou consultor de transformação de negócios, Então tenho formação em engenharia de software, já fui gerente de tecnologia, já fui GPM, Group Product Manager, E hoje ajudo, empresas a gerarem resultados, Então a gente está aí junto, trabalhando muito junto com as empresas para justamente fazer isso acontecer. É um prazer estar aqui com vocês. Boa, Bob, obrigada. E estamos aqui também com Thaís Canella. Thaís, conta um pouquinho de você pro pessoal, bem-vinda. Obrigada, Rafa. Eu sou a Thaís Canella, eu estou estreando aqui no Love the Problem, para mim é um prazer estar aqui. E, bom, tenho experiência aí de mais de 15 anos trabalhando como gerente de produtos, gerente de marketing em empresas bem tradicionais, assim, especialmente no ramo aí da indústria farmacêutica, indústria de cosméticos, mas a minha formação é em comunicação social. Acho que esse é um grande ponto forte que a gente tem para agregar, especialmente agora como consultora e em transformação de negócios, ajudando as empresas a conquistar os seus objetivos. A comunicação, ela é um ponto fundamental dentro disso tudo. Então é um prazer estar aqui junto com vocês para bater esse papo. Muito bom. Eu acho que se a gente ganhasse R$1 para toda vez que alguém fala assim, não, mas o problema foi a comunicação, nossa, não vamos nem comentar. Então, com certeza tem muito impacto, do que a gente vai falar aqui hoje.
E aí eu queria abrir, começando com uma pergunta então pra vocês, né? Que é o seguinte, beleza, defini lá meus OKRs estratégicos, meu OKR tático, a partir de um planejamento estratégico, tô vendo as coisas lindas, tudo se conectando, ótimos OKRs direcionando as equipes. Beleza, o que eu faço no dia seguinte, né? Quais são as iniciativas, de onde elas vêm, iniciativas que vão se conectar a esses OKRs táticos, onde vivem, o que comem, como surgem? Como é que vocês fazem aí pra juntar as pessoas e definir as melhores iniciativas para gerar impacto e resultado? Olha só, Rafinha, você falou justamente o grande pulo do gato, né? Que é justamente isso, né? Você cria a estratégia, cria aquele PowerPoint maravilhoso, tem todo um trabalho para poder tentar criar a melhor estratégia, tentar prever o futuro, entender para que lado a sua companhia vai, né? Deve ir, para que lado vai o mercado, mas a estratégia ela só gera valor no momento que ela encontra a operação. E para encontrar a operação tem aquele caminho do meio, né? Que é justamente o que a gente chama de nível tático, e a gente se pergunta como coordenar esse nível tático, né? Então, desdobrar essa estratégia em iniciativas concretas, responsáveis e principalmente com métricas muito claras, é aí onde a gente realmente consegue ter realmente os resultados que a gente espera. E hoje, Bob, você faz o quê? Você junta todo mundo na mesma sala, fala assim, galera, vou fechar a porta aqui, e aí quando eu voltar, vocês têm uma lista com prazo, com responsável. Como é que é isso? Como é que funciona? Primeira coisa é a gente garantir a comunicação. Precisa ficar muito claro o desenho estratégico da companhia. E a gente precisa entender quais são as principais áreas dentro da companhia que são responsáveis por operacionalizar essa estratégia. Que eu acho que o ponto principal é, quando você tem um planejamento estratégico, você tem a direção pelo qual a tua empresa quer seguir. O grande desafio tático é fazer com que todas essas outras áreas elas executem exatamente no mesmo timing. Porque às vezes você sabe para que lado você vai, mas cada um tem uma ideia, uma noção e uma priorização do que lado você deve seguir, né? Qual o momento que você deve seguir. Então, garantir que essas áreas responsáveis estejam nessa mesma sala, nesse mesmo momento, entender em que ponto você deve executar algo e quando executar, esse é o segredo do sucesso. Então você tem, primeira coisa, comunicar essa estratégia e garantir que você entenda em que momento do tempo essa estratégia deve ser executada. Eu reforço aí o que o Bob falou sobre a importância da comunicação dentro desse cenário todo. Não basta a gente desenhar tudo magicamente e achar que isso vai fluir. Você precisa colocar as pessoas na mesma página e as pessoas precisam entender qual que é a parte delas, qual é a responsabilidade que elas têm sobre aquilo, dentro do universo de tudo aquilo que elas têm para fazer, qual que é o direcionamento, qual que é o foco que elas precisam dar através dessas novas iniciativas, né? Então, se eu pudesse dizer o que seria o mundo ideal, depois que a gente sai do desenho perfeito dos OKRs táticos, seria colocar todo mundo na mesma página do entendimento do que aquilo representa, para que as equipes comecem a pensar nas boas iniciativas que elas vão colocar em prática para testar as hipóteses e conseguir os resultados e alcançar esses OKRs que elas estão se propondo. Legal, e aí imagino que nesse lugar vocês também precisam direcionar muito o que a gente não quer, né? A gente fala muito sobre aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente não quer, aquilo que não faz sentido, as estratégias que a gente não quer seguir, também precisam estar claras para as pessoas, né? Exato, Rafinha. Isso é muito importante. Porque se você não faz essa tradução correta, indica o que precisa ser feito e quando, você vai pegar o seu vendedor, ele vai continuar vendendo do mesmo jeito que ele vendeu, sempre vendeu. O time de produto, ele vai continuar priorizando do mesmo jeito que ele prioriza, ou do que ele imagina que deva priorizar. E o gerente lá na ponta, que tem contato com o cliente, ele vai sempre continuar gerindo o seu trabalho do jeito que ele geriu. Então, isso não quer dizer que as pessoas elas sejam resistentes à mudança, ou não entendam o plano, ou estejam descomprometidas de certa maneira. Mas é porque ninguém fez essa tradução do plano estratégico para o que deve ser feito no dia a dia. Ou seja, alguém precisa pegar, a gente precisa trabalhar em conjunto para dizer assim, olha, essa estratégia significa o seu trabalho na próxima semana, ou seja, o que eu vou fazer no próximo passo, o que eu preciso fazer, o que é interessante ser feito, o que é importante ser feito nesse sentido. E aí quando você faz essa escolha, mais importante até do que escolher, é decidir o que não vai fazer. Eu acho que tem isso
muito claro. Tem uma passagem que eu li no livro lá do John Doerr, lá do livro dos OKRs, né? Que é a execução é o que mais importa. Né? Então, mas para a execução ser bem feita, você precisa exatamente indicar o que precisa ser feito. E aí, obviamente, boas escolhas precisam você precisa garantir que essas boas escolhas sejam feitas ali entre todos os times, né? E os times precisam também, a partir dessa tradução, olhar para tudo aquilo que precisa ser feito, pegar o direcionamento daquele OKR, ok, beleza. Então, o que eu não deveria fazer? Eu não deveria, né, como a Rafa perguntou, eu não deveria focar naquilo que não vai me aproximar desses OKRs, naquilo que não vai me aproximar desses resultados que eu estou buscando. Aquilo vai ser feito? Vai, porque precisa ser feito. Mas talvez com menos prioridade, em outro momento, em outra circunstância. Aquilo ali pode ser deixado para depois, pode ser fatiado. Então, assim, o que eu acho, o que eu percebo e o que eu vejo muito que funciona na prática, vou retomar o ponto aqui da comunicação, que as pessoas precisam ter mais foco e direcionamento daquilo que vai aproximar do resultado que ela busca. Pegando esse gancho, né, da comunicação, Thaís, aproveitando sua expertise aqui, que dicas que você daria, assim, para as pessoas que são quem tá ali definindo esses OKRs táticos e precisando, né, porque eu acho que existe um pouco dessa ideia de que porque é um OKR tático, ele já está próximo da equipe, então eu defini, eu entrego. Mas ainda precisa de uma tradução, ainda precisa de uma aproximação, muitas vezes, inclusive dependendo de quem participou ou não da construção daquele OKR, né? Então, que dicas que você daria para as lideranças e pessoas que estão ali, né, precisando passar e traduzir esse OKR tático da melhor maneira possível para que as equipes consigam conectar o trabalho nesse OKR? Eu acho que a dica fundamental aqui é envolver alguém do time, tá? Então a gente pode sempre, dentro do time, tem aquele profissional que se destaca, tem aquele profissional que é aberto a novas formas de trabalho, e eu acho que quando a gente consegue trazê-lo e treiná-lo, a gente acaba tendo ali um advogado que vai mostrar na realidade do time, na realidade da base, como que aquilo funciona, e ele, dentro daquela equipe, acaba se tornando ali como se fosse um advogado. Eu queria até encontrar uma palavra melhor aqui que advogado, mas um guardião daquela metodologia. A verdade é que, assim, sempre que a gente envolve alguém que está na base, na construção do processo, a gente consegue antecipar e melhorar a execução na ponta, porque eles são os guardiões da execução. Então, é importante que essa comunicação venha também de uma maneira 360. Senão a liderança fica aqui pensando, mas eu acredito que isso aqui vai ser melhor, e quando isso chega na ponta, não flui, não roda, porque quem está lá na ponta sabe exatamente o que precisa ser feito, e aí, às vezes você fica ali no meio do caminho e aquilo não funciona, e aquilo não embarca. Então, se eu pudesse dar essa dica é fundamental. Traz alguém que está lá na base para ajudar a construir o processo e replicar isso para frente. Pô, eu gosto muito, eu ia dar exatamente um conselho muito semelhante, né? Acho que a construção do planejamento estratégico, seja ele OKR, seja ele planejamento tradicional e tudo mais, assim, você precisa ter pessoas da área de produtos, da área de negócio, próximos e muito conectados para dizer que isso aqui é factível, isso aqui pode ser executado, isso aqui faz sentido. E do outro lado, quando você tem essas pessoas e você monta esse planejamento estratégico, o que acontece? Você começa a garantir que você tem uma carga cognitiva para os times muito menor, porque esses times, a partir do momento que você define exatamente o trabalho que precisa ser realizado, esse trabalho realizado ele faz sentido. Você garante que, de certa maneira, o teu time, lá na base, lá na ponta, ele começa a executar o teu trabalho de forma eficaz. E aí o teu trabalho, já que o trabalho faz sentido, o trabalho de coordenação tática, ele se preocupa necessariamente em organizar os demais times, ou todos os times, para o fluxo de valor, e não necessariamente para a execução, só pela execução como um todo. Então você cria um planejamento estratégico que faz sentido, que está de alguma maneira arraigado ali na realidade, né? A gente não está imaginando uma coisa muito louca, muito diferentona. Você faz boas escolhas e garante que os times trabalhem exatamente no que precisam. E aí, a partir desse momento, você começa a olhar para o fluxo de valor e organiza os times para justamente entender o que você precisa entregar para gerar resultado. E muito menos
esse olhar só de execução de coisas, de atividades que de repente vão te manter ocupado, mas que não geram valor nenhum lá para a empresa. Né, Bob? Porque acaba virando só mais uma coisa que tem pra fazer, quando você não envolve o pessoal. Tem que fazer isso aqui agora, inventaram isso aqui pra gente fazer. Não é por aí, né? É assim, nossa, realmente me envolveram nisso aqui, eu ajudei a construir de uma forma que vai gerar valor pro trabalho de todo mundo aqui. Então, isso que o Bob falou é perfeito. É muito comum isso, né, de que às vezes quando a gente vai nas organizações e define os OKRs, as pessoas entendem que o OKR é mais uma coisa, né, ele chegou para adicionar mais trabalho dentro de um fluxo que muitas vezes já está sobrecarregado, né, e é exatamente o contrário, né, a gente quer que o OKR seja o filtro, a gente quer que ele seja o direcionador que diz pra gente o que a gente pode parar de fazer para que a gente foque nas coisas que são mais importantes, né, e aí existe esse mundo de coisas que já estão rodando, existem os OKRs que chegaram e existem as ideias que as pessoas vão ter a partir dos OKRs. Então eu tenho várias fontes de iniciativas surgindo ou, né, já acontecendo ali. E eu queria saber de vocês como que vocês hoje, né, junto com as equipes que vocês auxiliam, vocês pegam esse mundo todo e falam assim, tá bom, como é que eu vou sair do outro lado com uma lista priorizada, sabendo o que eu vou fazer, descartando o que eu não vou fazer? Que práticas, que dinâmicas vocês fazem com as equipes para que isso aconteça da melhor maneira possível? Pô, maravilha, acho que tem... Vou responder essa, tá, Thaís? Assim, claro, rapidinho. Claro. Eu acho que tem um ponto, acho que você tocou num ponto principal. Eu acho que primeiro é não descartar, garantir que esse plano estratégico ele faça sentido. Você não descarta nenhum tipo de ideia inicialmente e você trabalha num processo muito claro de priorização. Eu acho que talvez o grande ponto da coordenação tática é garantir que esse time que está no fluxo de valor, ele esteja na mesma frequência. A gente entenda que a gente vai vender o mesmo produto ou o mesmo serviço naquele tempo para aquele público. Todo mundo esteja coordenado de certa maneira. Então, todas as ideias são bem-vindas, todas as hipóteses são bem-vindas, mas a gente vai começar a olhar isso por oportunidade de negócio. E a partir da oportunidade de negócio que a gente julga que as áreas de negócio tenham, a gente vai entender o que é mais prioritário, o que é menos prioritário. Se a gente minimamente iniciar com uma matriz de esforço versus retorno, isso já nos ajuda a dar uma direção. Ponto. A gente não precisa começar muito complicado. A gente não precisa fazer a fórmula da NASA para definir o que vai ser feito primeiro. Mas você entendendo o que vai te trazer mais retorno com menos esforço, já é uma garantia, já é um primeiro passo de que você vai começar a entregar bons resultados e você vai começar a coordenar os times naquela direção. E nesse ponto também acho que conecta com uma coisa que a Thaís falou mais cedo, Bob, que é sobre o fatiamento, né? Então tem iniciativas que às vezes estão acontecendo que se eu olho para o tamanho daquela iniciativa, não faz tanto sentido, né? Então é mais fácil eu olhar para qual é a fatia, o pedaço mais importante daquela iniciativa que se conecta com os resultados. E quando a gente fala, né, de priorização e descarte, não necessariamente eu tô fazendo priorização e descarte em grandes blocos, né, de grandes coisas. Eu vou parar um projeto inteiro, vou jogar ele fora. Às vezes o que eu tô precisando é tirar de dentro daquele projeto aquele bando de penduricalho que foi sendo colocado e que às vezes não faz mais sentido, ou nunca fez, mas a gente não teve um olhar cuidadoso antes para poder fazer essa limpeza mesmo, né? Porque a gente tem muitas ideias e as ideias vão se aglomerando, vão se juntando, mas se a gente não tem um direcionador que mostra qual é o impacto para o negócio, qual é o impacto para o cliente, chega uma hora que eu vou encontrar dentro de um projeto muita coisa que não faz sentido e que pode, inclusive, estar deixando mais turva a minha visão para eu não conseguir tirar dali aquele diamante, né? Aquela parte essencial que é o que gera o resultado mesmo. E eu gostei que você comentou, Bob, dessa questão de não precisar de uma grande dinâmica, né, com a técnica da NASA, porque aqui, gente, a gente não tá falando de algo que se faz ao longo de meses e meses e meses, não. A gente tá lá com o dia a dia rodando, acontecendo. Então, os ciclos pra gente priorizar, saber qual é a melhor aposta, qual é o próximo passo,
são ciclos de poucas semanas, né? Porque a gente não pode simplesmente parar a execução acontece, ela precisa acontecer, ela precisa gerar entrega, resultado na ponta, né? E aí, antes, gente, a gente tava aqui nos bastidores conversando um pouco e eu me lembro que Thaís falou um pouquinho sobre esses desafios da execução em si, né? Então, legal, fiz a minha priorização, não fiz a priorização com a NASA, fiz a priorização simples ali, esforço, impacto, consegui identificar quais são minhas principais apostas. Agora vem o desafio de como é que eu faço isso acontecer no melhor tempo possível, gerando, né, o máximo de aprendizado e de resultado que eu consigo fazer acontecer. E aí, como é que a gente faz? Porque nem sempre todo mundo que vai precisar executar consegue ser envolvido no processo desde o início. Afinal, todo mundo é muita gente, né? A gente fala muito disso aqui. Lembro sempre do Lula, né? Do Luiz Rodrigues falando isso pra mim lá nos primórdios das nossas conversas. A gente, né, trazendo esse ponto pra cá de novo, porque não dá pra eu pegar todo mundo que vai executar uma determinada iniciativa, hipótese, ou aonde eu quero validar, e envolver todas essas pessoas desde o planejamento estratégico. Então eu tenho que ter dinâmicas, né, de comunicação e de fluxo de informação que eu consiga ir cada vez mais passando a mensagem mais importante e mantendo essas conexões vivas. E aí, Thaís, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência aí de como fazer essas iniciativas acontecerem na prática. Bom, trabalhando com o cliente, né, eu também queria reforçar o papel da governança. É super importante que quando a gente está fazendo esses ciclos de aprendizado, a gente tenha uma governança que roda ali nesse tempo curto. No caso, esse cliente estava trabalhando ali com 15 dias, a cada 15 dias a gente fazia essa governança. E aí, nessa governança, a gente começou a sentir que as iniciativas estavam rodando, né? Então, a gente sempre tinha alguma coisa, algum aprendizado. Só que um grande entrave que a gente vinha observando é que, nesse cliente específico, às vezes, quando a gente via, a gente tentava entender se aquela iniciativa funcionou, se aquela iniciativa não funcionou, se ela rodou certinho, a gente não conseguia validar aquelas hipóteses. Por quê? Porque o registro que era feito lá na ponta, rodei a iniciativa, fiz ação X, fiz ação Y, não funcionou, ponto. Mas não funcionou por quê? O registro da ação, o registro da iniciativa não estava acontecendo da melhor maneira possível para que a gente pudesse validar se aquela iniciativa era boa ou se aquela iniciativa não era boa. E aí a gente teve esse insight de, poxa, o que está acontecendo? Talvez o pessoal que esteja lá na frente, executando essa iniciativa, não esteja tão por dentro assim e não consiga identificar o quão importante é esse insumo que ele traz para a gente para aquela iniciativa rodar. E para a gente testar essa possibilidade. Como a gente tem esse ciclo de governança, que a gente vê se isso funciona, se isso não funciona, a gente coleta esses aprendizados, a gente não estava conseguindo coletar esses aprendizados. Então a gente conseguiu pensar numa forma de colocar todo mundo que está lá na base mais por dentro desses papéis e responsabilidades. Então a gente conduziu ciclos de conversa com a base desse cliente para contextualizar, colocar todo mundo na mesma página e trazer a instância deles dentro desse ciclo dos OKRs. E a gente só consegue validar aquelas iniciativas se eles que estão lá na ponta, junto com os clientes, conseguirem trazer esses insumos para a gente. Que a partir desses insumos, olha, o cliente gostou dessa oportunidade, gostou dessa abordagem, esse canal funcionou, esse canal não funcionou, por que ele não funcionou? Ele não funcionou porque o cliente não gosta desse tipo de canal, ou não funcionou porque esse produto não estava adequado com o perfil que vocês escolheram. Tudo isso é insumo para a gente aprender e fazer um resultado melhor e fazer iniciativas cada vez mais coerentes. Então, Rafa, conforme... Eu espero que tenha ficado claro aqui o que a gente está conversando, mas a gente tentou criar, a gente agora vai mensurar, né, se essa ação que a gente fez foi efetiva de fato, mas a gente tentou, de fato, passar de forma clara para todo mundo que está envolvido na iniciativa, até a ponta, até a execução, para todo mundo ter essa clareza do seu papel, da sua responsabilidade no aprendizado coletivo para que a empresa consiga, de fato, alcançar o resultado a partir do teste dessas hipóteses. O que a Thaís trouxe é essencial, assim, eu tava ouvindo ela falar e eu tô muito, muito feliz aqui, vou te dar um abraço depois, Thaís, pra gente se encontrar. Porque, olha só, porque quando a gente fala de iniciativas, né, necessariamente, a gente tem que pensar o seguinte, toda iniciativa ela tem um para quem você quer vender o produto ou alguma coisa assim, o que, né, qual o produto que você vai vender, como você vai vender, e o mais importante que é
como você vai medir. Mas como é que você mede? Se a gente realmente não tiver essa conexão com a operação, né? Você tem todo o trabalho de coordenação tática, define o que vai ser feito, mas se você não tiver essa conexão com a operação e tiver esse retorno da operação, né, da base, para poder pegar esses números, você não entende se a sua iniciativa ela teve sucesso ou não. E conectando também com ela, nesse sentido, de processo de governança, você tem que ser rápido, né? A governança tem que acontecer, o planejamento tem que ser contínuo, né? Eu costumo dizer que o planejamento que passe além de uma semana já corre o risco de ficar velho, mas isso sou eu falando. Né? Tem corporações e tem negócios que têm ciclos mais lentos e tudo bem, isso não é um problema. Por quê? Porque é uma forma de você agir como um cientista, de você entender se você tem um produto no mercado, de você entender e criar e entender e fazer diagnóstico de barreiras que impedem, de repente, a adesão a um produto. E você só vai ter essa inteligência de mercado, essa inteligência de negócio, realmente conectando esse processo da coordenação tática, definindo, priorizando iniciativas e colhendo esses resultados que vêm realmente da base. Então isso é super importante. Mas para você poder colher isso da base, esse planejamento ele precisa ser contínuo e esses experimentos, essas iniciativas, elas precisam ser pequenas, para poder ser simples, para também a gente também não inventar grandes burocracias, para que você realmente fique fácil de medir e você, no momento que você for escalar essa iniciativa, você ter subsídios que vieram da base para te dar certeza de que você agora, não, realmente, essa iniciativa eu posso escalar, posso colocar para todas as minhas, toda a minha base, né, todas as minhas lojas, todos os meus pontos de venda, com uma certeza muito maior, porque eu já testei localmente, já tive o insumo e já fiz os ajustes que precisei fazer em cima dessa iniciativa, porque a gente não acerta de primeira, né? Isso é uma coisa que tem que ficar sempre clara quando a gente trata de iniciativa e de hipóteses de negócio. E aí, gente, pra quem tá ouvindo a gente, né, a gente tá falando aqui sobre essa base, né? Essa base, o que é essa base que a gente tanto fala aqui? São as pessoas que falam diretamente com os clientes, que interagem diretamente com os clientes. Então, se você tem um produto que é um produto físico, que é exposto em lojas ou em pontos de venda, tô falando de quem tá lá nessa loja, nesse ponto de venda, que vê o comportamento do cliente primeiro, que consegue observar, que consegue criar relacionamento com esse cliente, né? Se você tem um produto que é um produto digital, ele pode ser o mais digital e automatizado possível, mas se alguém tem um problema com esse produto, em algum momento ela vai interagir com um ser humano para poder falar sobre esse problema? Então esse ser humano que tem que estar lá preparado para entender o que foi feito, qual foi o experimento, né? Que impacto a gente esperava, que resultado a gente esperava, para essa pessoa entender se deu certo, se não deu certo, como que o cliente chegou, como que o cliente falou quando falou sobre isso, também faz sentido. E claro, existem outros dados aqui também, né, que eu acho que vale a gente comentar, que não necessariamente vão ser dados coletados por seres humanos. Às vezes eu tenho dados de uso de um produto digital, mas eu preciso de alguém para ir lá interpretar esses dados de uso e eu preciso saber que dados eu quero impactar, né, quando eu faço uma determinada hipótese, quando eu coloco ela na prática. E acho que aqui tem um ponto legal do que vocês estão trazendo também, que existem métricas que a gente vai precisar de forma auxiliar, que não são diretamente as métricas dos OKRs, mas que são as métricas que vão medir o sucesso ali daquelas iniciativas que eu tô fazendo, e uma vez que eu entendo que se eu tiver sucesso e essas métricas mexerem, isso é uma tendência de que no OKR tático eu vou ver isso se refletindo. Às vezes no início não é o reflexo direto no OKR, mas eu preciso ter a clareza de que ponteiro vai mexer primeiro até que eu veja, né? Até que eu considere validado e veja esse impacto lá no final, na última linha, digamos assim, né? Dos resultados que eu tô buscando. Faz sentido, gente? Total. Faz total sentido. Tem uma coisa que eu falo sempre, né, quando a gente está nos clientes, que a experimentação local, ele é o motor do aprendizado. A gente está sempre, obviamente, como nas corporações, sempre em busca do resultado, né? A gente está sempre movido por isso. Nenhuma empresa, ela tá ali de graça, né? Ela visa o lucro de certa maneira, por melhor que ela seja. E sempre que a gente faz esse processo, alguma coisa a gente tem que ter, né? Ou tem que ter o resultado, ou eu tenho que ter algum aprendizado, ou de alguma maneira eu tenho que expor algum tipo
de problema para melhorar meus processos. Então, ter esse olhar nessa experimentação local, né, nesse controle das iniciativas, ele é essencial. E aí talvez seja um grande ponto onde boa parte das corporações falham, né, que elas executam e não medem, né? Então, por isso que talvez ações como a Thaís comentou, junto da base, junto do ponto de venda, junto das pessoas que têm o contato com o cliente, elas são essenciais, assim, de certa maneira. E se eu puder complementar isso que o Bob falou, eu diria também para a gente não ignorar as propostas e as iniciativas que vêm da base, né? Que é quem está com um relacionamento com o cliente. O time de produtos, ele tem acesso a dados, ele tem acesso a informações, a análises, mas essas análises em geral, elas são mais quantitativas. Então, assim, escutar quem está na ponta, lidando diretamente com o cliente, e escutar as iniciativas que surgiram de oportunidades que eles viram, podem ser no nível local fantásticas e talvez num nível maior não funcionar tanto, mas para não descartar essas possibilidades que aparecem ali na ponta, porque às vezes isso pode impactar muito positivamente, pelo menos ali nos KRs regionais, nos KRs locais, isso é fundamental. Então, nunca invalide as ideias que estão vindo da base. Eu acho que sempre tem um espacinho para a gente escutar e colocar aquilo ali em prática para medir se aquilo ali faz movimenta esses ponteiros, como a Rafaela falou. Faz total sentido ouvir o que o pessoal está trazendo também como iniciativa. Muito bom. Isso que você falou, Thaís, me lembrou de um cliente que eu atuei de OKRs, que eles tinham uma prática muito interessante, que era dentro de cada contexto tático deles, eles permitiam, né, que existisse um OKR tático desvinculado da estratégia, desde que esse OKR fosse direcionado para alguma inovação disruptiva que estava sendo vista como oportunidade na ponta. E eles tiveram um caso de muito sucesso, que eles abriram uma linha de negócio completamente diferente da linha deles, porque uma das unidades deles descobriu que existia uma oportunidade de negócio ali. Então, eles estavam num ramo de produção de produtos e a ponta descobriu que na localidade dela específica tinha uma oportunidade relacionada a turismo e que eles podiam explorar e que isso poderia dar receita e isso poderia ser algo que viabilizaria melhor tanto o marketing quanto a visibilidade da marca dos produtos deles, né? E a partir dali eles testaram, validaram e conseguiram incorporar isso na operação posteriormente, né? É claro que, assim, isso tem que ser feito de uma forma muito intencional quando você está falando de uma inovação disruptiva que requer investimento, que não é algo tão simples, tão trivial. Mas a gente pode começar muito pequeno com vamos só ouvir o que está acontecendo, porque às vezes a gente está, né, dentro de um contexto de liderança discutindo possibilidades e visões de mercado e análises de concorrência, mas quando a gente vai olhar e falar assim, tá, mas e o cliente? O que o cliente está falando mesmo? O que o cliente está fazendo mesmo, né? A gente às vezes não tem essa informação circulando na velocidade que ela deveria, né? Acho que esse é o principal ponto, principalmente quando a gente fala, né, de grandes corporações, que é muito o caso, né, que vocês dois atuam hoje. Quando a gente tem uma corporação que ela é muito grande, muito distribuída, quando é que a alta liderança, né, o comitê executivo dessa organização vai saber o que o cliente está sentindo de fato e quais são as necessidades, como que isso vai acontecer, né? Isso vai acontecer uma vez por ano, quando alguém consolida todos os dados do cliente e leva para esse comitê executivo? Ou isso vai acontecer em ciclos curtos, quando eu aproximo quem está ali na base no dia a dia e essa pessoa tem a oportunidade de trazer, gente, ó, isso aqui funcionou, o cliente consegue entender, ele vê benefício, ele compra, ele volta. Isso aqui não funcionou, o cliente não sabe nem o que é isso, é de comer ou de passar no cabelo, não sei. A gente não consegue explicar, né? E ter essas diferenças, né? E saber o que de fato, né? Onde o calo aperta para o cliente é o que dá um diferencial no mercado frente a outras organizações que estão ali também tentando, né, ter a sua própria fatia, né? Tem uma frase que eu tenho guardado aqui, eu tenho a colinha, que é da Warwick Business School, que ela fala o seguinte, que a experimentação não substitui a estratégia, ela se torna o mecanismo pelo qual a estratégia pode emergir com maior confiança e credibilidade, ou seja,
todo esse trabalho. A gente pode mudar, né? Pode mudar o nosso jeito de trabalhar se a gente realmente experimentar, ouvir o que vem realmente da ponta, né? E se transformar, né? Eu acho que esse é um ponto super importante. E conectando um pouco do que a gente tem falado, né? Do tá lá na base, na ponta, mas a nossa coordenação tática, ou seja, como é que a gente faz, é muito sobre isso, né? Essa coordenação tática, ela não é sobre controlar o que vai ser executado, mas ela é sobre aprendizado e adaptação. Então, se a gente tiver essa intenção clara de que eu estou me coordenando para gerar resultado, mas de alguma maneira esse fluxo volta para mim como aprendizado, eu transformo a minha corporação também. E isso tem muito a ver com o comprometimento que a gente gera nas pessoas, né? Em termos de o que eu tô cobrando delas. Eu tô cobrando que elas entreguem ou eu tô cobrando que elas mudem o cenário? Tô cobrando que elas tragam impacto e aprendizado ou eu tô cobrando que elas finalizem o projeto? Então, acho que isso vai fazer diferença nos comportamentos e é algo que vai encadear e irradiar por toda a organização, né? E pensando nessa questão, né, de como essa retroalimentação acontece na prática, como é que vocês fazem hoje? Existem momentos específicos para que esse fluxo de informação volte e retroalimente a estratégia, os OKRs, o corpo executivo da organização? Isso é feito em conjunto com a revisão dos OKRs ou tem alguma outra dinâmica, alguma outra preparação que vocês fazem para que essa informação que está quente lá na ponta consiga voltar no momento ideal, na forma ideal aí? Tem algum ponto que vocês conseguem trazer de exemplo pra gente? Bem, o que a gente faz? A gente utiliza dos próprios ritos dos OKRs, né, os check-ins de OKRs, para poder dar voz para a base. Esse é um ponto super importante. E é o que a Thaís comentou, né, que é a questão da governança. Essa governança, ela acontecendo com frequência, então a cada 15 dias, por exemplo, nós temos os check-ins de OKRs, e muito mais do que só falar sobre resultado, é falar o que está dando certo e o que está dando errado. É entender que as iniciativas prática com intenção. Você está sendo intencional, você está tentando fazer alguma coisa, vender um produto, oferecer um produto ou um serviço de forma intencional e tentar entender o que está dando certo e o que está dando errado. Esse é um ponto principal. E um dos trabalhos que a gente tem feito também é trazer essa direção mais para perto. Antes, a direção só queria saber dos resultados a cada trimestre, cada vez que você renovava o ciclo estratégico, tático ali, né, estratégico e tático, mas agora a gente já consegue, por exemplo, nas empresas que a gente atua, ter conversa sobre negócios de forma mensal. Para quê? Para que justamente essas correções de rota, essa abertura para novas oportunidades, elas possam acontecer num espaço muito menor, porque a gente não está olhando só para resultado, a gente está olhando também para como é que a gente trabalha de forma mais inteligente. Coordenação tática, a escuta ativa da base, da operação, ela faz com que a empresa seja mais inteligente. No final das contas, a gente traga resultados, mas também trabalhe de forma mais barata, não tente coisas que já foram tentadas anteriormente, que a gente consiga distribuir informação, que a gente consiga falar sobre problemas de forma, como eu sempre falo, né, conversas de adulto, a gente consiga falar sobre problemas de forma coerente e falar, tá bom, temos esse problema, tá bom, o que a gente precisa fazer para resolver? E aí no próximo ciclo a gente vai ser mais rápido, a gente vai ser mais inteligente, a gente vai ser mais intencional. E os resultados começam a aparecer nesse formato, né? E aí a gente no final do dia, para a base, para a operação, o trabalho deles começa a fazer sentido também. Então isso também é uma das coisas que a gente traz muito para o nosso trabalho. A gente começa a dar sentido para as pessoas, até que às vezes estão muito longe da estratégia da companhia, mas elas começam a se sentir parte desse trabalho. Então isso é uma das coisas muito gratificantes do trabalho de você apoiar outras empresas nesse sentido. E uma coisa que é interessante acompanhar também é como que a governança vai amadurecendo, né, com o tempo. Porque assim, quando a gente fala de resultado, dependendo da empresa, dependendo da corporação, essas reuniões acabam virando aquela reunião a caça às bruxas. Mas não está atingindo o resultado por quê? Mas por quê? De quem que é a culpa? De quem que é a responsabilidade? E com esse modelo, a governança ela já evolui, ela já vai para um outro patamar. Poxa, então tá, a gente não... Nessa situação aqui, esse resultado não está chegando. O que a gente pode fazer? Que aprendizado que a gente tem? Para onde que a gente vira? E aí essa maturidade, ela é muito mais construtiva para o resultado da empresa, para o resultado da companhia como um todo. Então, essa maturidade do time, essa maturidade da governança,
a gente consegue ver que é muito mais construtiva e a gente consegue perceber isso cada vez mais, cada vez melhor em quem entra nesse modelo, né, que começa a trabalhar com essa metodologia. Então, assim, se eu pudesse, se essa contribuição puder fluir, né, da melhor maneira possível, eu diria que é isso, assim, você para de olhar para culpados e você passa a olhar o que vamos fazer juntos, né, o que a gente vai construir a partir daqui, o que a gente vai evoluir, o que a gente aprendeu. Então, essa também é mais um ponto positivo em relação à tática, né? Que a gente deixa de ter medo de falar sobre o que está funcionando e o que não está funcionando, porque a gente tem essa maturidade do time. E, ok, então vamos lá, vamos construir, vamos consertar e vamos seguir em frente. Isso é muito legal que vocês comentaram, porque eu acho que existe uma mudança sobre o que é sucesso dentro da organização, né? Acho que a gente vem aí, né? Quem tá no mercado há bastante tempo, não vou dizer que a gente tá há muito tempo, porque somos todos muito jovens aqui nesse papo, mas brincadeiras à parte, a gente que já passou por vários contextos, né? Diferentes empresas, organizações de vários tamanhos e de atuações de mercado diferentes, a gente vê que tem uma coisa em comum, que muitas vezes as pessoas aprendem que sucesso nessa empresa, para eu ter sucesso na empresa que eu trabalho, eu preciso entregar as coisas da melhor maneira possível, sem gerar muito atrito e cumprindo com todos os combinados, né? Só que o mundo, gente, a realidade, ela é feita de imprevistos. E se eu aprendo, se a minha organização ensina imprevistos são coisas mal vistas, que trazer o que deu errado é mal visto, eu vou formar uma grande quantidade de colaboradores que é muito boa de varrer tudo para baixo do tapete. Porque é melhor varrer para baixo do tapete e mostrar a realidade maquiada do que ir lá e falar a real. Então, quando a gente está falando dessa coordenação tática diferente, né, que a gente propõe, a gente está falando sobre mudar o que é sucesso, o que é reconhecido dentro daquela organização também. E dizer que expor os problemas é uma forma de sucesso. É claro que a gente vai fazer isso da maneira mais adequada, respeitosa possível, buscando resolver o problema, não buscando expor ninguém, né? Mas a gente precisa trazer essa modificação de que os imprevistos eles vão acontecer, as adaptações elas vão ser necessárias e o melhor caminho é o caminho onde eu dou visibilidade e consigo ter a colaboração das pessoas para resolver esses impedimentos, esses problemas que surgem pelo caminho. Porque, gente, se vocês trabalham numa organização que acha que não vai ter problema, olha, eu acho que essa organização tá só fadada ao fracasso, né? Problema vai existir sempre. E a forma como a gente lida com eles é que vai fazer toda a diferença. E uma coordenação que estimula a resolução de problemas é uma coordenação de sucesso, né? A coordenação que estimula a gente a esconder os problemas é uma coordenação que não vai levar a resultado nenhum. Faz sentido? Total. Olha, a gente falou juntinho. Você viu? Sincronizados. A coordenação tática, ela se aprende, né, e se aprimora, né? Eu acho que esse é um ponto importante. A gente precisa entender que ela não é dom, né? Ela é disciplina. Então ninguém nasce com coordenação tática. E eu acho que um bom caminho para você aprender a fazer isso é começar pequeno. Começa pequeno, experimenta, aprende rápido, escala com confiança. E aí a gente vai entendendo como é que as coisas vão, a gente vai se ajeitando pelo caminho, né? Acho que esse é o grande ponto. A gente não adianta querer fazer tudo grande, tudo enorme. Vamos fazer um grande processo de coordenação tática. Desculpa, você vai se dar mal logo. Então, vai aprendendo, né? Ninguém nasce com essa habilidade, né? Nenhuma corporação nasce com essa habilidade. Pessoal, estamos nos encaminhando aqui para o final do episódio. E, para a gente fechar, eu queria pedir de vocês dois que vocês trouxessem uma dica para quem tá por aí, né, entendendo que precisa de uma coordenação tática melhor, que já ouviu a gente até aqui, né? Obrigada você que ouviu a gente até aqui. Fica só mais um pouquinho, que agora a gente vai dar as dicas finais, mas pensando nessas pessoas que estão ali liderando iniciativas, liderando resultados e que entendem que precisam se coordenar melhor com outras equipes, né? Que conselho, né, vocês dariam depois de todos esses assuntos que a gente abordou aqui no episódio para essa pessoa que está ouvindo a gente? Eu acredito que é um exercício também de confiança, né? Então,
confia no seu time, você está fazendo o seu trabalho, você está colocando as coisas de forma transparente, de forma clara, e confia. Confia no seu time, confia na execução do seu time, porque se o seu time tiver confiança em você, eles vão, de fato, executar bem e trazer para você os aprendizados que são necessários, sem medo de empurrar para debaixo do tapete, que nem a Rafa falou ainda há pouco, sabe? Então eu acredito que a confiança, ela é fundamental dentro desse exercício. Ótimo, eu concordo com você inteiramente. Talvez sendo um pouco mais prático priorize bem, escolha exatamente o que você não vai fazer, que já é a primeira dor, o primeiro sinal de maturidade que você tem, que é abrir mão de projetos ou de iniciativas ou de coisas que você acha que precisa fazer, mas que não, no final das contas não te levam a lugar nenhum. Execute de forma local, pequeno, teste, meça e aprenda com isso, e entendendo que essa coordenação tática ela não é burocracia, ela é alavanca para o resultado. Muito obrigada, gente. Vamos encerrando por aqui, então. Foi muito bom conversar com vocês. Espero que a gente se veja de novo em breve aqui para novos episódios. Obrigada, Thaís, pela sua estreia. Seja muito bem-vinda ao Love the Problem mais uma vez. E é isso, pessoal. Obrigada para quem nos ouviu até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21 e da Nowhere. Se você curtiu, compartilhe. Inscreva-se no seu agregador de podcast favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.